Sari cari Venete, allora come io? Mi sto bene, grazie. E su questo video qua parleremo sul nome da família Pescador e tutte le sue varianti. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o sobrenome Pescador e todas as suas variantes. Então, eu encontrei aqui algumas variantes, por exemplo, não só Pescador, mas como Pescatori, Pescarolo e assim por diante. Então, se você tem alguma coisa a ver aí nesse seu sobrenome com pesca, se considere, né, parte aí dessa grande família, desse grande ramo, né, que são esses sobrenomes que tem a ver com essa profissão. A gente vai ver hoje nesse vídeo que, na verdade, essa é uma profissão, é por isso que as pessoas tiveram esses sobrenomes. Bom, é uma derivação, né? Ele deriva, como eu falei para vocês, de uma profissão, a profissão a pesca, evidentemente, né? E isso era muito ligado aos provedores, né? Os provedores das famílias. Então, geralmente eram homens, né? Os pescadores, antigamente. Então, eles acabavam tendo, eram chamados pelos seus primeiros nomes, mas também pelo nome da sua profissão. Então, por exemplo, Fernando Pescador, né? Fernando que alimenta a sua família ou que, né, trabalha com a pesca. Era muito comum isso, principalmente na Idade Média. Então, isso acabou se configurando como sobrenome das pessoas durante algum tempo, né? Muito, muito comum. Os primeiros traços eu encontrei na minha pesquisa desse nome no registro, na história. A gente tem registros aí de inscrições do ano de 1500, né? Quando esse nome ele começa a aparecer como um sobrenome, digamos assim, né? Um nome que vem depois de um nome próprio. Bom, o sobrenome ele é típico do norte, tanto o pescador como o pescatore, pescarolo, né? Esses sobrenomes que têm a ver com pesca, eu vi que boa parte deles eles são típicos do norte, né? Então, e obviamente o sobrenome pescador ele é bem típico vêneto. Porque o que acontece? Eu já tenho alguns vídeos, gravei alguns vídeos aí, falando dessa semelhança que a língua vêneta ela pega com as línguas ibéricas, por exemplo, com o português, o espanhol. A gente pode ver que em muitos casos o vêneto ele não fica como o italiano, né, que ele usa esse T para muitas coisas. Por exemplo, nós temos algumas palavras no vêneto, bottega, que existe sim essa palavra boteia no Vêneto, mas também existe uma derivação que nós chamamos de bodega. Por exemplo, aqui no sul, ao menos no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, é muito comum a gente falar bodega ao invés de botega. Né? Então se tem essa troca entre o T e o D. Então, ao invés de pescador, pescador. Ao invés de recercador, né? Pesquisador no caso, essa última aqui. Bom, é muito interessante porque esse sobrenome Pescador, ele foi bem conhecido na Veneza, né? A Veneza um pouco mais antiga, na Veneza de 1670, que eu achei aqui nas minhas pesquisas que eu fiz. Então esse era um sobrenome que ele vinha, né? Ele aparecia muito na Veneza desse tempo aí, de 1670, Veneza de 1600, então, digamos, né? Então, na época em que os sobrenomes eles eram úteis, principalmente para fazer uma espécie de divisão social, digamos assim, né? A divisão também entre digamos, as classes sociais. Bom, a gente coloca como divisão de classes sociais. Por quê? Porque o sobrenome era ligado justamente ou à profissão, ou, digamos, a um título de nobreza, enfim. Ela tinha, o sobrenome ele tinha essa função, ok? Para dividir as pessoas, mas, claro, hoje a gente olha com um olhar muito estranho, né? Esse tipo de coisa. Mas no passado, na verdade, se tinha uma certa utilidade, né? As pessoas, a história no passado era muito diferente, as construções, a civilização no passado era muito diferente de hoje. Então as pessoas precisavam se guiar e de certa forma, digamos, para as profissões, para o Fernando que nasceu filho do ferreiro e ele vai ser ferreiro também, para ele era bom ser chamado de Fernando Ferreiro, Fernando Ferreira, no caso dos sobrenomes portugueses, que isso aconteceu na Europa inteira, só que, né, com as suas línguas. Para ele era bom, porque era uma publicidade, digamos assim, do seu trabalho. Então as pessoas conheciam ele pelo nome e pela a sua profissão. Então essa já era uma publicidade, digamos, embutida no próprio nome. Hoje a gente sempre olha com um olhar ruim sobre essas coisas, mas tem que analisar cada tempo dentro, né, do seu contexto. Bom, algumas coisas interessantes também que eu quero
pautar aqui para vocês é que esse sobrenome, então ele é mais detalhado, né? Toda essa história desses sobrenomes que são utilizados como profissões, como é o sobrenome pescador, pescatore, pescatora, pescarolo, em um registro especificamente veneziano. Então, como eu falei para vocês, Veneza tem muito desse sobrenome, de 1670, onde aparecem outros nomes que possuem profissões, né? Para vocês verem como isso era muito comum na época. Então eu encontrei um nome, uma pessoa chamada, por exemplo, na mesma lista, uma pessoa chamada Piero Testor. Piero Testor, que significa em língua vêneta testor, tecelão, né? Piero Testor. Então vocês podem ver, Pedro, né? Piero Testor. Pedro o tecelor, né? O tecelão, desculpa. Pedro o tecelão. Porque aqui abaixo a gente já tem Adriana Cortesana. Então, Adriana Cortesã. Vocês percebem que, né, é a pessoa ligada ao que ela faz. Isso gera uma espécie de publicidade gratuita. As pessoas já sabem com quem falar e o que a pessoa faz. Também existia um tal de Bernardin Aquarol, né? Aquarola em vêneto significava um vinho aguado, digamos, significa no caso, aquarol, um vinho aguado, um vinho mais fraco. Então provavelmente ele se tratava de uma pessoa, um produtor, né, desse tipo de vinhos, né? E por fim existia aí nesse registro também um senhor chamado Nadalim Pescador, que se ocupava exatamente da pesca. Então é muito interessante porque, como eu falei para vocês, os sobrenomes, né, eles tinham esse caráter, essa funcionalidade, essa utilidade. E depois, ao passar do tempo, conforme, né, a estrutura da sociedade vai se alterando, eles meio que acabaram hoje virando mais uma espécie, sim, né, de tradição, enfim, né, para a gente se organizar em sociedade, mas eles não têm mais esse senso, esse sentido de utilidade da profissão, da nobreza, de mostrar que é uma pessoa nobre, ou mostrar que a pessoa é de uma família de carpinteiros, enfim, né? Então hoje isso já se perdeu, mas na época se tinha muito disso e era importante por conta disso. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse vídeo. Se você é de uma dessas famílias, né, que deriva aí pescador, pescatore, pescarolo e não sei mais quantas variantes que possam surgir, compartilha aí com a família, compartilha com aquele amigo que tem esse sobrenome, porque é muito importante, né, a gente conhecer todos esses traços, todos esses, digamos, aprofundamentos que existem aí nos nossos sobrenomes, principalmente nós vênetos, né? Sempre falo para vocês, esse canal é voltado para os vênetos, para quem tem sobrenome vêneto, para a cultura vêneta, enfim. Eu espero ter ajudado vocês outra vez. Não esqueçam de se inscrever aí no canal, ok? Se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. Curtam o vídeo e a gente se vê por aí, né? A gente se encontra então, na verdade, amanhã tem mais um vídeo. Tem mais um vídeo aí, a segunda parte da entrevista do Dr. Piero Favero. Bene, e allora, ciao ciao, grazie, tanto e a se vedemo.